8h19 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Pode mandar o comando aí para Alexa, ouvir a Folha FM e também por todos os aplicativos de rádio também e pelo aplicativo exclusivo aqui da Folha FM, pode baixar o aplicativo aí. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Olha, Campos tem agora 27 graus na temperatura e a previsão para hoje, não tem previsão de chuva para hoje em Campos. Segue o tempo aí ensolarado, céu com predomínio aí do sol, nesta manhã de quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. Programa de hoje recebendo aqui o Wagner Xavier, ex-presidente do Americano, hoje conselheiro, o Edinho Rangel, presidente do Conselho Deliberativo do clube, e o Vitor Rangel, também conselheiro do Glorioso, o Alvinegro. E a gente falando aqui sobre essas negociações do Americano com a SAF do Felipe Melo e agora junto com o Boston City Group e o andamento dessas negociações. Em todo esse percurso surge aí uma polêmica que é a posição contrária a essa negociação do atual presidente, o Tolentino Reis. Já postou, usou as redes sociais do clube para anunciar, né, de que não é contrário e que vai buscar os caminhos legais para impedir que essa SAF aconteça. Aliás, vocês falaram aqui mais cedo que uma das propostas do presidente atual, do executivo, era justamente de que ele apresentasse uma SAF, não é? E vocês falaram também que ele chegou a apresentar uma SAF. E que SAF foi essa? Que empresa é essa que apresentou e que a coisa não andou? O presidente falou até que ele teria contratado um advogado, né, no Rio de Janeiro, teria acalmado o assunto depois, né, a coisa não andou. Que SAF foi essa que o presidente de fato apresentou? Vocês chegaram a ter acesso a esses documentos? A empresa era legal? Como é que era? O que é? Então, Cláudio, na realidade, como eu dito um pouco antes do break, né? Os assuntos internos do Americano, a gente sempre teve de praxe, né? Tratar esses assuntos dentro das paredes no clube, né? Para preservar tudo que acontece, em especial o clube. É importante você falar a questão de advogado, né? Porque o primeiro passo para você montar uma SAF é você... além de abrir o CNPJ, abrir a empresa, você precisa ter um estatuto novo da SAF. Porque como são duas empresas diferentes, o Americano Associativo ele tem o seu estatuto e a empresa que é a SAF, né, começa a ser tratado como sociedade anônima de futebol, ela também tem que ter um estatuto. Então, antes de ter, inclusive, qualquer tipo de assinatura, né, você precisa ler e concordar com os termos que estão no estatuto, que aquilo ali vai ser a lei dali para frente. E voltando um pouquinho, meados do ano, né? Até abrir aqui o documento. Esse documento não tinha NDA, então eu posso falar um pouquinho mais a respeito, né? Pelo menos não chegou para a gente. Então esse é um documento que foi apresentado, né, por uma empresa, e quem trouxe essa empresa foi o presidente do executivo. E a data dessa proposta foi dia 20 de junho de 2024. E assim, essa foi uma proposta que a mim, agora eu vou falar por mim, né? Incomodou muito, eu não consegui nem acabar de ler. Porque é uma proposta de SAF que não envolvia valores. Estranho, né? E aí a gente começou a pesquisar, tá, mas vamos ver quem é essa empresa. Aí a gente viu que a proposta foi uma proposta apresentada no dia 20/6. Entramos na Receita Federal para consultar o CNPJ da empresa. A empresa foi fundada, ela foi aberta dia 13/6 de 2024.
7 dias antes Exatamente. da proposta? Uma semana antes, né? E aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, né? A gente está falando que o presidente chegou, acho que em uma entrevista, a falar em relação à dívida, ele falou o montante de dívida do americano para você na época, você lembra? Na época, não lembro se ele falou em montante total, mas Falou na live. Em torno de 40, mas mais falou ou menos. na live, eu me lembro que quando o americano foi vendido em 2012, o estádio zerou a dívida, mas agora deve 40 milhões de novo. Isso. É segundo o levantamento feito por ele, né? Não significa que esse é o número oficial do clube. Mas vamos pensar, né? A gente falou um pouco atrás, questão de lastro, tudo isso. Então você imagina que uma empresa, para assumir uma SAF do americano, que tem um polo passivo de 40 milhões de reais, essa empresa tem que ter pelo menos quanto de capital social para, no seu entendimento? Rapaz, no mínimo 40. No mínimo 40. No mínimo. Mas aí você não vai conseguir ver, então tem que ter mais para poder investir. Exatamente. 50% a mais, talvez, não sei. Então, segundo o nosso levantamento, essa empresa apresentava um capital social de 250 mil reais. Então, era uma empresa com 7 dias de aberta, uma empresa com capital social de 250 mil, teoricamente se propondo a assumir uma dívida de 40 milhões, enfim, do polo passivo do clube. E era uma empresa que, natureza jurídica dela era uma empresa limitada. Não sou advogado, né, mas entendo que uma empresa limitada ser detentora de uma empresa sociedade anônima é uma coisa divergente. Então, assim, como foi essa proposta apresentada, a gente desconsiderou. A gente, é tanto erro de fato, erro de direito, né, Dinho? Você que é advogado. Quem levou essa proposta essa proposta foi apresentada ao Conselho? Presidente do Executivo para o presidente do Deliberativo. Aí a gente foi cascateado para a gente debruçar, para ler um pouco sobre essa proposta. Então, assim, esse era o modelo. Fala-se muito, né? O presidente fala muito sobre o modelo de SAF. Ele chegou a apresentar, e o modelo que ele apresentou é esse. E, assim, eu sinceramente um vendo... modelo muito semelhante, né? Só a forma que foi feita diferente, que ele abriu uma empresa limitada, que seria SA, né? Mas um modelo praticamente igual ao que ele está questionando hoje, né? Que ele questiona com Boston, com Felipe Melo, mas ele propôs esse modelo no meio do ano. Sim. Apenas que a maneira, quem orientou, orientou de maneira errada, não tinha lastro, não tinha... desculpa ter interrompido, à vontade, mas... velho. Ele apresentou o mesmo modelo no meio do ano, e agora no final do ano que a gente apresenta uma proposta com um modelo, com uma empresa que tem lastro, com uma empresa que tem tudo, que tem todas as garantias, ele diz que a proposta é ilegal e ele quer apresentar um modelo em que o americano seja dono da própria SAF. Então é meio divergente a opinião. É uma situação até que se contrapõe, né? Ele fala uma coisa, mas a hora de apresentar foi uma outra coisa. Então, assim, dá a entender que se o modelo da SAF não passar pelo crivo dele, não for dos moldes que ele acha que tem que ser, ele é contrário. E assim, como eu disse, nós, pelo menos nós, o Conselho, nós que vivemos americano há décadas, não digo nem anos, a gente tem um único interesse, que é o CNPJ, que é o clube, que é fazer o melhor para o clube, independente de interesses pessoais. Eu não estou aqui preocupado se eu vou agradar A, B ou C, né? Mas que no final o americano sai fortalecido desse processo. A gente fala sobre essa SAF do Felipe Melo e a gente conhece o Felipe Melo do futebol. Naturalmente imagina-se que ele tenha dinheiro. É um jogador veterano, passou por seleção, por Palmeiras, Turquia. Né? Turquia. Seleção, né? Ah, sim, a seleção, inclusive foi homenageado semana passada pelo Galatasaray, Bandeirão, ele passou agora um dia de férias na Turquia. Toda a Turquia, né, na verdade, o Galatasaray, né, ele foi campeão tipo campeonato brasileiro, Copa do Brasil, lá, mas da Turquia, e entre outros títulos, né, da regionais lá que ele ganhou. E foi homenageado pelo clube. Eu não sei se vocês percebem, mas o Felipe Melo, hoje, né, já está... Né, com essa experiência toda, 41 anos, e aí a resposta física é diferente, isso tudo a gente entende, sabe bem, mas assim, e ele, aquele jeitão dele
de pitbull, mas o Felipe Melo, eu não sei se vocês repararam, ele tem um toque de bola muito, muito, muito refinado. Sempre percebi isso nele. Uma das qualidades dele eu sempre percebi. Ele é muito grupo, ele levanta qualquer grupo, ele tem essa capacidade. Se for técnico, acho que vai, né, conseguir mexer muito com o psicológico do time. Mas ele tem um toque de bola muito, muito refinado. Tivemos a oportunidade de conversar com ele lá pessoalmente. É porque, né, existe uma imagem que foi criada em cima do Felipe, do pitbull, do cara bravo, da pessoa, do jogador combativo dentro de campo, né? Mas o Felipe Melo, fora do campo, é um pai de família, evangélico, que não bebe, que não vai pra noitada, que se cuida. Não é à toa que tá aos 41 anos ainda jogando, né? Eu não sei se o doutor Edinho percebeu algo diferente no... Mais do que isso até, né? Um cara muito responsável. É uma pessoa totalmente diferente do que você imagina que ele seja dentro de campo. Então... Não, eu não acho que dentro de campo tem que ser diferente, não. É isso mesmo. Jogar bola é isso aí. Tem que ser pitbull, É pitbull, é por aí. E as pessoas às vezes não separam essa imagem. Não, As pessoas acham que ele vai chegar em casa querendo bater na mulher, querendo bater nos filhos, querendo Sim. Vamos dizer, bater não é o pai, que ele vai coisa. Então, a gente que assim, que se você Depois acompanhar que um ele pouquinho vier a da carreira, entrevista aqui, eu vou falar, ó, eu te chamei de pitbull, o presidente te chamou de Lessie. Não vou falar nada, não. Tô brincando. É gente muito Tô boa, brincando. uma pessoa de uma simpatia ímpar. Não, claro. Me surpreendeu positivamente, né, como pessoa e do que ele quer da vida, do que ele está pensando do amanhã, do pós-carreira. Então, acredito que vai ser um grande reforço. Legal. Agora eu quero entender, e aí eu queria que vocês falassem mais sobre a estrutura do Felipe, que eu comecei a falar, que a gente entende que ele está com bagagem para investir, é um jogador profissional, né? Toda essa trajetória que a gente falou, repetindo, e entrou esse, que aí até então desconhecido, o Boston City Group. Como é que é a estrutura desse Boston City? O que vocês podem adiantar para a gente em se concretizando essa negociação? O americano terá de garantia, terá de alicerce, de sustentabilidade. Só o puxãozinho de orelha que eu recebi aqui, que eu não falei. Felipe é tricampeão da América, né? Eu ia falar isso, eu estava na dúvida se ele é um puxãozinho tricampeão, 2 vezes com o Palmeiras. 2 com o Palmeiras, eu estava na dúvida. Fluminense, tricampeão da América, um histórico vencedor. Sim. Então... Não, eu estava na dúvida, e brasileiro eu não sei quantos ele tem. Confesso que eu não sei. Pelo menos 2 pelo Palmeiras, você acredita? Eu também não sei, Mas assim, eu estava na dúvida se era bi ou tri, por isso que eu não falei para não... Se eu tiro um título do cara, igual tirar um voto aqui de um vereador, o cara tem 5.100 votos, você fala que teve 4.100, o cara te pega no pescoço. Mas vamos lá. Então, assim, eu acho que o importante para a gente falar aqui, vocês falarem aqui, sobre essa estrutura que vocês estão tentando trazer. Você falou numa empresa que foi montada na véspera de apresentar uma proposta e que não apresentou. Vocês conseguiram apurar só um capital de 250 mil. Sim. E o que esse grupo, então, tanto o Boston, junto do Felipe, apresentam de garantia para a gente, para nós torcedores do americano e para vocês, diretoria, e para o americano em si? Lojinha, na realidade, a gente, como eu disse anteriormente, a gente está tentando promover esse negócio da maneira mais responsável possível. E principalmente aprendendo com tudo que a gente sofreu lá atrás, de coisas que hoje a gente entende que poderia ter sido de outra forma. A gente poderia ter um amparo jurídico legal, de repente, com um braço, né, que abrangesse mais situações que não foram previstas lá atrás, mas que hoje se concretizaram. Então, o grupo Boston City, falando, como muitos já pesquisaram, ele é um grupo capitaneado pelo Renato Valentim. Ele é um brasileiro da cidade de Manhuaçu, que hoje reside, né, já está radicado nos Estados Unidos há algum tempo. Ele tem uma rede de restaurantes, ele também tem negócios com construção. E ele já tem um time, né, que joga
a segunda liga, segunda divisão norte-americana, que também chama-se Boston City. Então ele, amante do futebol, cidade dele de Manhuaçu, o primeiro investimento dele no Brasil foi transformar o Boston City, né, foi formalizar o Boston City em Manhuaçu. E ele tem, pelo que a gente sabe, né, isso não é uma informação oficial, mas isso aí é pelo que a gente sabe, existe por parte dele um interesse em adquirir outros clubes no Brasil, né? E isso demonstra realmente que existe um lastro, né, para dar todo esse aporte, né? E a apresentação que nós tivemos, o Wagner falou muito bem isso, a gente, teoricamente, nós teríamos pelo menos 2 propostas para investidores para assumir a Sociedade Anônima de Futebol do Americano, né? Um era o grupo Goal Chicks, que é o grupo do Felipe Melo. E quando a gente fala Felipe Melo, não significa que exclusivamente está direcionado somente ao Felipe Melo. É SA, né? Capital aberto. Capital aberto. Sociedade Anônima. Isso. Na realidade, o grupo GoX, né? É uma empresa de consultoria esportiva, né? Então, a proposta foi apresentada ali, mas juridicamente pode ser abrir o capital, pode ser um outro CNPJ. Então, quando a gente fala de Felipe Melo, muitas das vezes fica direcionado à figura, né? A personificação ali do Felipe Melo. Mas possivelmente junto dele existem outros investidores, já que a gente está falando de uma SA, são ações, né? E o grupo Boston City, ele tem uma veia, né, muito acentuada para a parte de base. Uma estrutura absurda em relação à revelação, à metodologia, tecnologia, utilizada em base. modo de jogo. Questão de modo de jogo, vinha acompanhando, né, de categoria a categoria, para que o atleta não se perca. Ele se deu muito bem no sub-15, migrou para o sub-17, putz, é uma outra forma de jogar, o cara não se encaixa. Então eles têm essa preocupação. E o Felipe Melo, ele vem na vontade, botando o profissional de cara. Então a gente teria, a priori, 2 propostas e a gente teria uma dificuldade maior de analisar, porque uma ia nos dar um caminho direcionado para a base e outro caminho mais direcionado para o futebol, que é a expertise de cada um. Acho que entendendo isso, né, entendendo também, aí é uma visão nossa, né, de como o Americano é realmente um clube viável e uma marca importante. Porque se iriam apresentar 2 propostas, uma venceria e outra sairia derrotada. E eu acho que os 2 querem tanto fazer parte desse processo do Americano que eles resolveram, ao invés de ser detentores de 100% da SAF, eles resolveram fazer uma proposta onde eles dividem o controle acionário da SAF. E isso para o clube pode ser, né, não vou afirmar porque eu não poder de ver o futuro eu não tenho, eles têm ali a possibilidade de fazer uma parceria onde tanto a base quanto o profissional do clube tem plena condição de ser restabelecido, como o Wagner mesmo falou, com metas esportistas a curto prazo e a médio prazo. Quando eu falo médio prazo é até 2029, para serem atingidas, para serem alcançadas, né? E como a gente está falando de uma sociedade anônima que vai colocar dinheiro, que vai investir dinheiro para que isso aconteça, o quanto antes essas metas forem alcançadas, melhor para o grupo, melhor para a detentora da SAF. E se for bom para a SAF, vai ser bom também para o Americano, que também é um dos sócios, né, nesse contexto geral. Se pegar o Botafogo aí, o exemplo é clássico, né? Sim. É claro, né? Bem... E o John Textor tem vários outros clubes no mundo, né? Então... Sim, e não é John Textor. Não é só o John. John Textor é a personificação, né? É a figura que aparece emblemática em todo o processo. Mas não é só ele. Tem, né, capital do mundo árabe aí. Tem. E você olha a questão do Botafogo. O Botafogo, esse é o 3º ano da SAF Botafogo. O primeiro ano tirou ele da 2ª divisão.
teve o ano passado em que flertou com o título brasileiro. Esse ano ele é campeão brasileiro e campeão da América. É o primeiro ano que o Botafogo, com premiações, com negociações, ele consegue atingir o ponto de equilíbrio. Esse ano o Botafogo gastou 500 milhões e arrecadou 600 milhões. E nós estamos falando de um ano que não acabou ainda, porque você imagina a quantidade de jogadores que ainda podem ser vendidos esse ano, que podem entrar nesse ano no exercício e serem vendidos e majorar ainda mais essa diferença, que talvez fazendo com que o Botafogo recupere esse dinheiro. Então, o que a gente está falando aqui? O Botafogo estava lá, né, brigando, vai para a segunda, vem para a primeira, vai para a segunda, vem para a primeira. De repente, o Botafogo se transforma nesse canhão, né? Hoje, no time do futebol mais vistoso do futebol brasileiro, um time diferente. A parceria que está sendo proposta para a gente é parecida com a do Botafogo, guardada as suas devidas proporções, né? A gente fala aqui num planejamento de 10 anos de até segunda divisão de brasileiro. Então a gente fala num planejamento de Série A, de segunda divisão do futebol brasileiro, de algo que a gente não imagina hoje. Você consegue imaginar um americano hoje de volta a esses velhos tempos? Sem uma SAF, não acho muito difícil. Você não tem carioca que mais jogou Campeonato Brasileiro da Série B, né? A não ser que Maricá resolva patrocinar. Maricá hoje vive o boom que Campos viveu, né? Nós tivemos patrocínio do americano, no Goitacás, no Rio Branco, mas assim, de imediato, sem um apoio, um aporte financeiro grande, você não consegue, porque o Maricá já vai subir para segunda divisão agora aí, não foi? O Maricá que não tinha time, agora já está na segunda divisão. Então, quer dizer, está no carnaval também, então aí são aqueles petrodólares, né, que aí você consegue fazer um time. Agora, sem uma SAF, eu não sei o que vai ser esse futuro do americano. Então, o que a gente acredita a gente realmente acredita que o americano precisa de uma mudança. E o modelo de mecenas, né? A gente já em outra entrevista já tinha dito, ele já acabou. Ele já não se sustenta mais. A gente precisa de um modelo de SAF e precisa de um modelo para ontem. A gente já viu que mais um ano, né? O presidente Tolentino passou um ano aí lutando, guerreando, tentando arrumar, tentando fazer os corre dele para poder conseguir manter o clube, mas isso não foi o bastante para a gente chegar ao final do ano com uma situação tranquila. A gente começa o ano com uma situação totalmente embolada, complicada, com 4 meses de salário atrasado, com problemas de descredibilizado no mercado, até para trazer jogadores. Porque um jogador fala para o outro, eu não recebi, eu saí sem receber, e o outro fala, eu vou para lá para quê? Então, até para montar um elenco de qualidade, não é tão simples. Aí eu vou trazer gente do Uruguai, vou trazer gente do Chile, vou trazer... É caro trazer essas pessoas de lá. Você transferir um jogador estrangeiro, você trazer esse jogador estrangeiro, né? Vem família, moradia, vem outras coisas que o futebol, pelo menos o americano hoje, não vejo o americano... Isso não cabe dentro do americano hoje, né? E a gente acredita muito no projeto. O que a gente pode falar aqui, o projeto é 90-10. Existe um valor de investimento no centro de treinamento. O centro de treinamento hoje tem 2 campos, ele aumentaria para 5 campos, né, de investimento já de imediato. Esse investimento já seria feito assim que o contrato da SAF for assinado. Existe uma conversa, vai haver uma conversa entre a SAF e a construtora. Caso a construtora não tenha capacidade, que é o que tem se demonstrado, que ela não tem a capacidade de construir um estádio, visto que nós já estamos indo para 10 anos de construção do estádio. Então parece que coisa. Ela assumir a obra e construir, cobrar na justiça o valor que ela gastou. E aí sai da mão da construtora. Porque entenda, o americano já pagou a construtora o estádio. Ela já recebeu o cheque dela. Através da permuta. Através da permuta. Ela já recebeu o terreno dela, claro. Foi um cheque. Foi pago à vista. Foi pago à vista. E nós recebemos um cheque sem fundo.
Né? Um cheque, talvez recebemos uma parcela e não recebemos outra parcela. Tem quantos por cento hoje pronto lá do CT, como um todo? O CT, o CT e o estádio, ainda, né? o CT falta apenas um campo. Mas o estádio, 80% de nada é nada. Então, se tem 80% pronto, que não serve, não pode usar, que não serve para sim. nada, nós não temos nada. 75%, 70%, nós não temos nada. Né? Não pode usar, não. Não podemos usar, temos que sair daqui, ainda tem todo o entorno, tem um asfalto na frente, a gente asfaltava as vagas de carro, o estacionamento, entre outras coisas. Então, 80% de nada, para mim, continua sendo nada. Por isso, movemos uma ação na nossa gestão contra a Embeg. Já temos conversado outra ação para mover contra a Embeg devido a essa demora em não entregar. Né? Não há vontade de entregar. Aqui, a obra é muito devagar. Você chega lá, tem 5 pessoas trabalhando e nunca pararam a obra, mas também nunca entregaram. É uma história que já está cansativa. Era para ter sido entregue em 2017, foi prorrogada para 2020, nós já estamos em 2024. Né? E a gente continua ainda na mesma situação. E não tem previsão para entrega desse estádio? Eu não me atrevo. Eu também não. Mas o presidente falou que entregaria dia 23, né, de dezembro. Então tá atrasado. Tá atrasado. Então a gente tá atrasado de novo. De qual dezembro? Isso é agora. Antes do Natal, aí era para ter sido entregue. Mas uma outra situação que a gente não falou aqui da SAF. Deixando claro que dentro do estatuto da SAF foi colocado que as cores do clube continuam as mesmas, o escudo do clube continua o mesmo, a cidade do clube continua a mesma, ele não muda a cidade. Ele pode inserir novos padrões de imagem na camisa, mas existem coisas que são proibidas, né? Na brincadeira aqui, o azul foi proibido na camisa americana, mas foi proibido, nada contra, mas porque tá no Boston. A gente conversou tudo sobre isso. Eles querem manter a identidade toda do americano, a história do americano, né? E do que foi conversado com a gente, né? O americano hoje é a ponta de lança deles no Brasil, né? Pela visibilidade do futebol carioca. E o americano está a um passo, de repente, de voltar à primeira divisão, desde que haja investimento. Bom, são 8h46. Para a gente caminhar para o fechamento do programa, a pergunta do milhão. A pessoa está perguntando se o nome do clube vai mudar. Não. O estádio continua, Godofredo Cruz. Ele vai ter o nome rights dele, provavelmente. Eles também têm esse direito de vender o nome rights, como... o direito de arena, né? Aquele Morumbis, Allianz Parque. Esses. Mas continua sendo Godofredo. Sem problema. Mesma coisa. A pergunta do milhão, vai virar SAF ou não? Olha, se tudo caminhar da forma como está, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Mesmo que a gente tenha uma contradição lá do presidente executivo, que eu, no meu entendimento, tenho quase certeza que ele vai voltar para a realidade, vai também participar no sentido de concretizar tudo isso, que é um sonho nosso, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos chegar lá e vamos alcançar o nosso objetivo. Isso que não foi dita, durante toda a negociação, por mais que ele não estivesse participando da negociação, foi deixado claro durante a negociação a isonomia dos presidentes. A mesma maneira que eu for tratado é a mesma maneira que ele vai ser tratado, que o presidente Carlos Abreu vai ser tratado, dentro do processo da mesma maneira. Até isso nós conversamos, mesmo ele sendo contra. Isso foi conversado durante o processo, para que não haja distinção de ninguém, para que todos sejam tratados da mesma maneira. Então, aí quando a gente vê no outro dia uma declaração daquela, você fala assim, poxa, eu tô brigando pelo cara e o cara tá jogando contra o gol dele. Então, algumas coisas que a gente fica, né, pensando.
E sobre essa questão de dinheiro, porque vocês dois já foram presidente, a Jim e você, o Xavier. Não tem como você dirigir um clube de interior e não colocar dinheiro nele, um clube considerado pequeno. Como é que é essa coisa de colocar dinheiro e agora virando o SAF receber de volta? O Tolentino também tem naturalmente a parte que ele deve ter colocado. Não sei, Exatamente. não tem essa informação oficial, mas Sim. E isso como é que fica? Isso com a SAF, vocês recebem de volta, tem os comprovantes, tudo naturalmente, né? Isso ter, tem que ser evidente. aprovado pelo Conselho, todas essas contas, é passado pelo Conselho Fiscal, é aprovado, e essas contas vão entrar no RGE, né? RCE, para que sejam quitadas, negociadas com a empresa da maneira que ela vai pagar. Eu posso te pagar em 10 vezes, posso te pagar em 10 anos, posso te pagar em 5 anos. Essa isonomia foi a isonomia pedida para que todos fossem tratados da mesma maneira. Para receber esse dinheiro que foi investido dentro do clube e que ele não tenha o prejuízo dele, daquilo que ele colocou dentro do clube. Ninguém quer que ele tenha prejuízo, dizer que ele perdeu, que ele saiu, que alguém passou a perna em alguém. Ninguém está fazendo isso para nada. Na verdade, a gente está fazendo justamente para salvar o clube, a instituição. Dia disso, Cláudio, até para deixar todos cientes, como o Wagner mesmo falou, é obrigatório, né, o mandato, ou até mesmo por ano, o gestor executivo ele fazer sua prestação de contas, né? E essa prestação de contas, ela é integralmente aprovada, ou ela é reprovada, ou ela é parcialmente aprovada, com ressalvas, né, tudo isso. E o que a gente precisa fazer, né, principalmente nessa situação agora mais dos dias atuais do clube, com o atual presidente, é fazer essa prestação de conta, ter essa apresentação documental para que haja apreciação do conselho e o que for realmente aprovado, né, que tiver tudo documentado, é feita uma confissão de dívida. Então, o conselho, né, através do seu conselho fiscal, faz uma confissão de dívida, validando que aquilo que foi apresentado realmente está documentado, existiu. E com essa confissão de dívida, você faz todo o reconhecimento cartorário, tudo isso, e isso entra como um valor legal, como documento, no polo passivo do clube. E o recebimento disso vai, ou faz uma negociação, né, ou entra no regime centralizado de execuções, que é o RCE, e como eu disse anteriormente, em cada esfera tem um prazo já pré-determinado que o acionista, né, que o investidor pode utilizar para quitar. Perfeito. Gente, são 8h51. Eu acho que falamos quase tudo, né? Pelo menos tudo. Próximo passo agora dessa negociação. Porque, na verdade, o que ocorre? Esse desentendimento também, agora evidenciado aí publicamente, vai chegar também ao Boston City. Sim. E ao Felipe Melo. Você acha que isso atrapalha essa negociação? Verdade, né? A gente tem a certeza absoluta que da parte lá do Felipe, lá do Renato, eles têm total interesse em que isso seja resolvido, como nós também. E tem a certeza absoluta também que é impossível, né, que o presidente executivo tenha noção da situação do americano, queira colocar algum obstáculo em relação a isso. Não dá nem para imaginar que isso poderia ser feito, conforme ele está falando. Mas eu acho que ele vai repensar que ele está no caminho errado. O caminho que tem que ser feito é o caminho do americano, não é pensar em nada individualmente. A gente tem que pensar na sobrevivência do americano. E para isso eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá o mais breve possível. Presidente, próximo passo, então, volta a fazer contato com o Felipe, com o Renato? Está no aguardo, né, do Estatuto da SAF, não é isso? A gente está no aguardo do documento deles agora, do Estatuto da SAF. A gente tem prazo, até porque a hora que esse estatuto estiver pronto e for aprovado, nada entra mais no RCE.
Então, o RCE, todas as contas que tem que ser entrada nesse RCE, por exemplo, as dívidas minhas, as dívidas deles, tem que ser antes dessa aprovação desse estatuto, porque essa dívida tem que estar consolidada lá. Tem que dizer, eu devo 40 milhões, então está escrito aqui 40 milhões, a confissão de dívida está aqui. Eu devo tanto ao poder, a fazenda, tanto a fulano, tanto a não sei quanto, tanto tal. Isso tem que estar lá. E o Campeonato Carioca está na porta. Então a gente tem que acelerar esse processo para a gente ter logo esse estatuto na mão. Esse estatuto tem que ser aprovado pelo Conselho. Sendo aprovado pelo Conselho, é chamado à Assembleia, ele vai à aprovação dos sócios. Sendo aprovado pelos sócios, ele entra em vigor, né, a partir desse momento. E deixando claro, o presidente Tolentino, ele não deixa de ser presidente. Ele passa a ser presidente dos 10% do americano, que é o associativo. Porque o associativo continua existindo. Então, na verdade, ele passa a ser presidente dos 10% que o associativo tem dentro da SAF, e ele é presidente 100% da parte do associativo. 100% do associativo, que é 10% da SAF. Sim. Ele continua sendo este presidente. Ele não está sendo destituído, ele não está sendo trocado, ele não está sendo nada. Ele continua sendo presidente do americano. Ele tem quantos anos de mandato? O dele houve uma mudança, o dele vão ser 5 anos. 5 anos. Já foi um. Então, faltam 4. Bom, se for o desejo dele também, né? Continuar durante sem comandar o futebol, talvez, né? Porque o futebol quem vai comandar é a SAF, mas o americano pode e deve, né, exercer utilizar a sua marca para estar em outros esportes, como já esteve em basquete de cadeirantes, como já esteve em times de vôlei da cidade, Special Olympics. Então o americano ele tem que usar a sua marca, isso tudo vai fortalecendo ainda mais a marca do americano e dando mais valor ainda ao clube. Então o associativo continua existindo e enquanto a SAF existir, o associativo vai existir. Cláudio, e só complementando o que o Wagner falou, né, e o que você perguntou em relação à questão do e agora, né, quais são os próximos passos, na realidade, a gente espera esse acordo de acionista ser apresentado, e junto a esse acordo de acionista também é apresentado a questão das garantias, né, que você lá atrás falou aí. É necessária a apresentação das garantias para que a partir daí a gente realmente possa dar prosseguimento, né? Esperamos que para sim, porque hoje na realidade a gente tem uma bala e a gente com essa bala tem que dar um tiro no olho do mosquito, né? Então a responsabilidade é muito grande, só que a gente a gente tem que ter precisão cirúrgica. O mosquito está muito longe? Tá perto. Mas é um mosquito. Mas é um mosquito. Mas se estiver pertinho é fácil, mas se estiver longe é complicado. Mas cabe a gente estar buscando sempre o que é melhor, né? Acho que a torcida do americano, né? Do nosso querido glorioso, pode ficar tranquila nesse aspecto, né? Que nós estamos buscando fazer o melhor possível para o clube. O melhor que a gente gostaria, talvez fosse outro caminho, mas o que nós temos hoje, né, para fazer de forma concreta, de forma real, a gente não pode negligenciar, a gente não pode ser omisso em algumas situações. Então a gente hoje está cumprindo o nosso cargo, que vai passar, né? Tudo passa e a instituição vai ficar. E o legado que a gente quer quando a gente olhar para trás é o melhor possível e desse momento ter muito orgulho. Beleza. Bom, então dá para estipular uma data, tipo assim, limite? Porque também tem o Campeonato Carioca. Se você não vira SAF, você tem que apresentar um time. Você tem que. Né? Excelente pergunta. Na realidade, a SAF, a parte documental, a parte burocrática da SAF, ela tem um determinado período que a gente calcula de mais ou menos 90 dias para que a parte documental esteja ok. Só que o nosso estatuto, mais uma vez a gente volta no estatuto, né? Nosso estatuto já é um estatuto mais moderno. Então, a gente tem, através do estatuto, a possibilidade de, vulgarmente falando, terceirizar o futebol. A gente pode dar os poderes do futebol para determinada empresa. E pode ser uma empresa já dentro do grupo.
Então essa empresa ela é validada junto à federação e a partir daquele momento ali, pode ser uma procuração por tempo determinado ou não, ela começa a nos representar junto, inclusive, à federação. Então isso nos dá respaldo, né, para ter um time competitivo e também dá respaldo à empresa para que ela possa, com as garantias mínimas, né, montar uma equipe competitiva, trazer toda a estrutura do futebol para que as metas esportivas sejam alcançadas. Perfeito. Quero te agradecer, Vitor. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui hoje. Espero que a gente esteja aí, né, com o nosso glorioso sempre no lugar que ele tem que estar e merece estar. E vamos aguardar esse desfecho de todo esse processo, torcendo para que sempre o melhor pro americano. Vocês que foram presidente, que botaram dinheiro lá, que esperem. O melhor tem que ser pro americano, cara. Sim. Isso aí não tem a dúvida. Obrigado, então, mais uma vez. Bom dia para você. Agradeço mais uma vez o convite, sempre à disposição. Presidente Wagner Xavier, obrigado pela presença, amigo, sempre bem-vindo a essa casa, como todos, né? E desejando sorte e já adiantando aí para você, Vitor, para o senhor presidente Edinho Rangel e também Wagner, um ano novo cheio de paz, de vitória e de muitos títulos. Com certeza, obrigado, Cláudio. Obrigado à Folha. Forte abraço em todos aqui, Diva, Laura, amigas de longa data, Cristiano, Luizinho. Nosso colaborador agora, Berriel, que tá aí, a galera, todo mundo aqui sempre me recebeu muito bem. Um alô pra turma lá que tá aqui mandando mensagem, que não esquece de falar da gente não, o pessoal da Pelada WO, a turma fica demais, mas um feliz ano novo, que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que deixemos as vaidades de lado, e pensemos que o americano é muito maior, que nós merecemos ter um time digno, um time de primeira divisão, um time brigando, um time que volte a atrair a torcida. A gente está passando por um momento hoje que talvez seja um momento de escassez. A gente só tem mais um clube disputando, né? Apesar que o Roxinho também disputa, né? Mas que tá disputando, que pode chegar à primeira divisão. Essa briga interna que acontece no nosso co-irmão é ruim para o futebol campista, mas acredito que eles vão superar, como já superaram diversas outras. E vamos em frente, né, presidente Edinho? E com tudo aí, que a gente possa sonhar com dias melhores. Perfeito. Obrigado, Wagner. Edinho, obrigado, amigo. Bom revê-lo sempre, muito bom. Pena que a gente demora muito para se ver. Mas foi um prazer enorme, né? Uma honra estar aqui com você. E eu fico muito feliz em revê-lo, pela sua capacidade que você tem de conduzir o seu trabalho. E você pode estar certo, Cláudio, nós vamos chegar lá, nós vamos alcançar o nosso objetivo, porque vontade e trabalho não nos falta. Quem viver, verá. Boa, forte abraço. Obrigado pelo carinho de sempre. Gente, 9h01, fechado então. Folha no Ar de hoje, a gente volta amanhã às 7h da manhã. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. Obrigado aí pelo carinho, pessoal que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, tanto pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram também. Muito obrigado pela boa companhia, sempre gratidão aí pela audiência. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Baixe agora o aplicativo.